Alguém quer citar mais algum exemplo aí? Eu acho que a murmuração também, porque a murmuração a gente está sendo ingrato, e a ingratidão, querendo ou não, é uma quebra de princípio. Para mim, né? Com certeza. Com certeza, todas as vezes que eu murmuro, eu estou negando a Jesus. Né? Eu ouvi uma frase uma vez, que eu nunca mais me esqueci, pastor Márcio Valadão, apóstolo Márcio Valadão da Igreja Batista da Lagoinha, né? Belo Horizonte. Há muitos anos eu ouvi essa frase e eu achei muito tremendo, né? Que murmurar significa, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Esse é o melhor significado que eu já vi até hoje para a palavra murmuração. Murmurar significa, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Porque a Bíblia diz no Salmo 103 que Deus ele reina sobre todos os reinos. Ou seja, Deus está no controle absoluto do universo. Não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem o consentimento dele. Embora a Bíblia diz que Satanás, o mundo jaz no maligno, ainda assim Deus não perdeu o controle. O diabo não faz nada que Deus não permita. O diabo ele é que nem um cachorrinho amarrado numa corda. Ele só vai até onde Deus permite. A hora que Deus esticou a corda, puxou, ele só vai até ali. O exemplo é a passagem de Jó. O exemplo é a passagem de Jó. E falando em Jó, para a gente voltar aqui para o foco da mensagem, no caso de Jó, a gente vê que a Bíblia diz que houve uma reunião entre Deus e os filhos de Deus, e Satanás entrou naquela reunião. E Deus perguntou para ele, de onde vens? E ele disse, de rodear a terra. E ali Deus começa a ter uma conversa com Satanás. Eu achei até que eu citei esse texto aqui uma outra vez que eu estive aqui. E aí Deus começa a dizer para Satanás, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí Satanás começa a argumentar com Deus. Ali a gente vai ver um dos primeiros exemplos na Bíblia onde Satanás pede permissão para Deus para peneirar a vida de Jó. Então é uma característica de Satanás pedir permissão para Deus para peneirar a gente, para botar a gente. E aqui nessa passagem que eu li para vocês, mais uma vez, né, Jesus Cristo se dirigindo a Pedro, ele vai declarar essa verdade. Ele, olha, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Satanás, queridos, de tempos em tempos, ele se apresenta diante do tribunal de Deus, diante do trono de Deus, diante do próprio Deus, para pedir permissões. E Deus permite. Sabe por quê? Porque Deus, ele está o tempo todo querendo nos aprovar. Deus, o tempo todo, ele está querendo nos aprovar, porque Deus quer nos levar para um novo nível. Deus quer nos levar para patamares mais altos. Assim como na escola eu preciso me submeter a testes, provas, e quando eu sou aprovado, eu tenho direito a prêmio, eu tenho direito a recompensa, eu tenho direito a passar de ano, assim na caminhada com Deus não é diferente. Deus quer nos levar sempre para um nível mais alto. Deus quer nos levar para um novo patamar. Deus tem promessas para a nossa vida. Tem uma passagem na Bíblia muito conhecida, quando Jesus bota os discípulos tudo para dentro do barco, e eles vamos passar para outra margem. E aí, naquele episódio, houve uma tempestade, né? Mas isso é uma outra pregação. Mas quando Jesus disse, vamos para outra margem, Jesus está dizendo o seguinte, eu quero levar vocês para um outro nível. Então, Deus está sempre querendo levar a gente para um nível mais alto. Porque Deus é um Deus que quer ver os seus filhos crescer. Ninguém bota um filho no mundo para aquele filho ali ficar parado, né? Largado de mão. Não. Quem tem filho quer ver aquele filho crescer, amadurecer, romper, conquistar. Né? Recentemente aqui, o nosso amigo foi para Portugal? Foi mesmo? Voltou de Portugal? Terça-feira passada. E com certeza foi uma benção a viagem lá. Então, essas experiências, né, fazer uma viagem internacional, com certeza, isso é uma experiência que leva a um crescimento. Então, eu não sei dos detalhes, mas provavelmente o Victor teve alguma participação aí nessa viagem. E... A maior participação. A maior participação. Mas pai paga o preço, né? Pai paga o preço. Por quê? Porque quer ver o filho crescer.
Né? E Deus é a mesma coisa, querido. Deus, ele está o tempo todo querendo ver a gente crescer. Só que para a gente crescer, ele precisa nos submeter a testes. Pegar o avião. E quando eu sou aprovado no teste, ele me bota no novo nível. Ele me entrega presentes, ele me entrega promessas. Deus é um Deus galardoador, a Bíblia diz, daqueles que o buscam. Só que ninguém vai receber bênção da parte de Deus, promessas, sem primeiro ser aprovado. Então Deus coloca a gente dentro de uma prova, só que nessa prova ele tem um instrumento dele, um funcionário, contratado por Deus para fazer o teste. E esse funcionário contratado por Deus é o próprio Satanás. Que ele vai te provar, ele vai te tentar. Enquanto Deus está te provando, Satanás está te tentando. Ele é o tentador. Né? E por isso que ele chegou aqui, por isso que Jesus disse para Pedro, olha, Satanás, ele tem uma conversa comigo. E ele pediu para te peneirar, Pedro. Para te peneirar. Quando Jesus disse isso para Pedro, juntamente com isso, Jesus disse que orou, né, para que a fé de Pedro não desfalecesse. E aí ele diz, olha, quando tu se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Né? Porque Pedro é uma pessoa que ele tinha um propósito único na equipe de Jesus. Né? Ele é alguém diferenciado na equipe de Jesus. E Jesus ia precisar muito da ajuda dele para fortalecer o restante da equipe, porque Jesus ia ser morto, ia ser crucificado, ele ia subir aos céus e a igreja tinha que continuar. Né? E aí Jesus precisava muito de Pedro. Né? A palavra Pedro significa rocha. Né? Ele não é a pedra angular é Jesus. A rocha verdadeira é Jesus. Mas Pedro vem de Petros, que significa uma pequena pedra, uma pedra polida. E Pedro, ele é esse cara escolhido por Deus para fortalecer os irmãos com a partida de Jesus. Mas antes de Pedro começar o seu ministério, onde ele iria ser usado por Deus para fortalecer o restante da equipe de Jesus e a própria igreja, né? A comunidade se formou depois da subida, da ascensão de Jesus. Esse Pedro precisou ser provado. Ele precisou ser peneirado. E Jesus é tão querido, né? Que ele comunica, ele avisa antes. Ele avisa antes, Pedro, é o seguinte, eu quero te comunicar que você vai ser peneirado. E eu quero te comunicar que você vai cair 3 vezes. 3 vezes tu vai me negar. Quando Jesus disse isso para Pedro, Pedro poderia ser mais humilde, né? E dizer assim, bah, Senhor, e agora o que eu faço? Tem algum escape aí? Tem alguma solução? Tu me dá algum conselho? Qual que é a dica? Não, Pedro estufou o peito e disse, não, eu não vou negar. Mas olha, eu vou contigo até a prisão, até para a morte. Até a morte eu enfrento por amor a ti, Jesus. Pedro, não cantará o galo antes que 3 vezes me negues que me conhece. E aí, como eu disse aqui, como eu li aqui para vocês, né? Jesus foi preso, veio uma pessoa e perguntou, homem, tu estava com ele? Não, ele quem? Quem é esse aí? Está falando de quem? E veio uma outra pessoa, você era um deles. Deles quem? Eu não estou sabendo de nada. E veio uma terceira pessoa, né, como a gente leu aqui, e disse, né, também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. E Pedro respondeu, não sei o que diz. Né? E logo, a Bíblia diz que Jesus estava próximo, porque virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor me havia dito. E então o galo cantou. Queridos, essa passagem é uma passagem bem conhecida, né? E é óbvio que a gente sabe muito bem que é quase impossível você conseguir passar uma semana, um dia, sem
cometer algum tipo de deslize onde você nega a Jesus. Mas enquanto eu estou falando aqui com vocês, o Espírito Santo está me lembrando de algo que eu aprendi há muito tempo atrás. Nós tínhamos um material que a gente usava de pós-encontro, né? Quem aqui já fez um encontro com Deus sabe do que eu estou falando. E a gente usava um material de um pastor muito conhecido, né? Que é o pastor César Castellanos. E a gente usava esse material lá no começo, quando a gente começou a fazer os primeiros encontros face a face com Deus, em 2003, 2004. E naquele material que a gente usava, o pastor César Castellanos, ele recomendava, né, você fazer um teste, né, você colocar uma meta, de você, não, vou colocar como meta, 30 dias sem pecar. E quando você bater essa meta, estou falando igual a Dilma aqui agora, quando você bater a meta dos 30 dias, quando você bater a meta dos 30 dias sem pecar, aí você dobra a meta. Agora vamos para 60 dias sem pecar. Não, mas ele já foi arrebatado. Né? Não, 30 dias sem pecar já foi arrebatado. Pode ser arrebatado, né? Só se isolar numa ilha e olha esse pensamento. Depende, se não pensar numa pedra, já pode ali mesmo. Já tem. Só se ficar dormindo 24 horas. Não, é só ficar ali. A gente olhando para isso, né? A gente olhando para isso, vamos lá, querido, vamos lá perder o foco, né? A gente olhando para isso, parece ser uma coisa assim inatingível, né? Inatingível, poxa, eu vou botar uma meta de ficar 30 dias sem pecar. Meu Deus, que loucura! Mas eu quero dizer para vocês que naquela época, quando nós, pastores, líderes de célula, nós dávamos essa lição do pós-encontro, a gente incentivava as pessoas a buscar isso, essa meta. E por que hoje a gente não incentiva mais? Por que hoje parece que isso é algo inatingível? Porque certamente a gente esfriou, queridos. Nós esfriamos. A última vez que eu tive a oportunidade de ministrar aqui em Canelinha, eu compartilhava a experiência que a gente teve numa época que a gente vivenciou um mover do Espírito Santo, que era chamado mover do fruto fiel. É uma direção que Deus deu para o apóstolo René. E naquele mover do fruto fiel, você ficava 90 dias de oração, você ia na igreja de manhã, à noite, e todos os dias a gente ficava, celebrava a ceia. 90 dias sem faltar à igreja, 90 dias de oração. E aí você vai dizer, meu Deus, vocês conseguiram, pastor? 90 dias, culto todo dia, reunião todo dia. Dos 90 dias eu faltei um dia. E eu tenho certeza que no Brasil inteiro, que isso era mover, para todo mundo que estava na visão celular no Brasil inteiro, todo mundo aderiu. Eu garanto para vocês que com certeza centenas, milhares de pessoas no Brasil e no mundo ficaram os 90 dias ali firmes. Só que a igreja primitiva não era 90 dias, não. Olha só o que a Bíblia diz em Atos 2. Atos 2, 46. Um dos versículos que eu sou mais apaixonado na Bíblia. Atos 2, 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu sou apaixonado, Cristo, por esse versículo aqui da Bíblia. Porque você imagina uma igreja que todos os dias Deus ia acrescentando almas. Não tinha nenhuma estratégia, ganhar, consolidar, discipular, enviar. Não tinha nada. A única estratégia deles é o seguinte, paixão por Jesus. A estratégia deles era essa. Eles eram tão apaixonados por Jesus que eles estavam na casa de Deus todos os dias. Não era 90 dias. Era todos os dias. Está escrito aqui, ó. Perseverando, unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa. Aí é a célula, né? Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, né? Comiam juntos, né?
Tinha comida, né? Mas era ceia, né? Não é comida que vocês estão pensando aqui, não. Porque tem gente que pensa assim, comiam juntos. Meu, então já sei. O segredo daquela célula deles, o segredo da igreja primitiva era churrasco todo dia. Aí, meu Deus, pronto, pegamos na veia agora. Alimenta só a carne, não, né? o espírito tem, né? Aí, querido, alimentava só a carne. Não, eles se comiam juntos, aqui está falando de celebrar a ceia. Nossa, é difícil a célula que nós não celebramos. Eles estavam vivendo o primeiro amor, queridos. Eles estavam vivendo o primeiro amor. Então, Jesus tinha dito, olha, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comeres do meu pão, bebeis desse cálice, né? Anunciais a minha morte até que ele venha. Então, Jesus falou que era para fazer. Eles estavam tão apaixonados que eles faziam. E eles faziam todo dia. Todo dia eles estavam lá. Não está falando de comilança. Porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu sempre falei a vida toda, queridos, lá em Nova Trento. Se não tiver célula que é multimilionária, o dono das canelas da arte, né? Aqui na cidade de Canelinha, então ele tem condições financeiras, se ele quiser matar um boi, semana que vem, fazer um pernil de porco aí, né? Embora... O vídeo aí é o pastor, não sou eu. Tem assim, ó. Só que, ó o foco aí, só que o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu sempre disse lá em Nova Trento, se tiver só água para servir na reunião, glórias a Deus pela água. O nosso foco aqui não é comida. O nosso foco aqui, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O nosso foco aqui não é o alimento físico, o nosso foco aqui é o alimento espiritual. Se tiver alimento físico, glória a Deus, mas se não tiver, glória a Deus. Porque eu não vim aqui por causa de comida, eu vim aqui por causa do maná do céu. Eu vim aqui saber o que Deus quer falar comigo hoje. Eu vim aqui saber o que Deus quer comigo. Porque, queridos, Jesus está vindo aí. E a palavra de Deus diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para o teu Senhor. Está na hora da gente acordar, queridos. Está na hora da gente acordar. Jesus deu a vida por nós. A igreja primitiva, eles estavam dispostos a dar a vida. Era todo dia reunido, todo dia reunido. Hoje, parece que a gente está fazendo um favor para Deus ou para o pastor se for na célula. Eu estou fazendo um favor para alguém se eu bater o meu cartão lá no culto de domingo. Eu não estou fazendo favor para ninguém. Jesus deu sangue por nós. Você consegue compreender isso? Jesus deu a vida por nós. Jesus ia dar a vida por Pedro e por toda a igreja. E ele ainda alertou Pedro, tu vai me negar. E Pedro negou. E assim somos nós, irmão. Muitas vezes nós negamos a Jesus. A gente citou aqui alguns exemplos, vocês citaram. A pregação hoje ela ficou mais completa que teve a participação de vocês. Mas se a gente começar aqui, irmão, a enumerar as centenas de maneiras que a gente nega a Jesus, você ia ver que nós estamos vira e mexe negando a Jesus. Eu sinto que Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento, um tempo de voltar à origem, de voltar ao primeiro amor. Se Jesus foi capaz de dar a sua vida por nós, né? Se Jesus foi capaz de dar a sua vida por nós, o que nós podemos fazer por Ele, querido? Né? Ó, todo mundo que eu estou vendo aqui, todo mundo aqui já é de Jesus. Né? Agora, para a gente não forçar muita barra, se todo mundo aqui colocar a meta, hoje o assunto aqui é meta, né? Se todo mundo aqui colocar a meta, na próxima semana, na próxima terça-feira, eu vou me comprometer a trazer um convidado. O meu convidado disse que ia descansar. Hoje eu não vou, pastor, eu vou descansar. Tudo bem. Eu tinha que ter convidado mais pessoas, né? Com certeza. Quando eu era líder de célula, eu cheguei a convidar 30 pessoas. Das 30, o meu recorde foi levar 7 ou 9 numa reunião. Só que para levar 7 ou 9 numa reunião de célula, eu convidei 30. Vou fazer uma pergunta, ninguém precisa responder. Quantas pessoas você convidou essa semana para vir na célula? Não precisa responder. Uma pergunta, quantos que você convidou? Nós não podemos perder o foco. O foco principal da célula é ganhar alma. Eu já estou salvo. Se Jesus vir essa noite, eu creio que por causa do sangue dele, nós vamos subir. Não é por causa daquilo que a gente faz, não. É por causa daquilo que ele fez lá na cruz.
Ele deu sangue. Ninguém se auto-salva. Jesus nos salvou. O sangue dele e a misericórdia dele é a causa da gente não ser devorado, não ser destruído. Porque se o Marco falou aqui que é difícil ficar 30 dias sem pecar, né? É porque realmente a gente peca, né? A gente peca. E eu vou além. O próprio Deus permite que a gente peca. E se a gente ficar muito tempo sem pecar, eu vou dizer para vocês, vou falar uma verdade. Ele cria uma estratégia para fazer você pecar. Sabia disso? O cara manda o Espírito Santo sentar. Eu provo isso na Bíblia, mas eu não vou pregar sobre isso hoje à noite. Porque quando a gente fica muito tempo sem pecar, a gente acaba pecando. O pecado do orgulho. Que a gente começa a achar, eu não sou como aquele pecador. Eu não cometo esse mesmo erro aí. Ah, mas esse pecado aí eu nunca cometi. Ah, a pessoa aí é fraco, esse aí é fraco. Eu não faço isso daí não, eu sou mais forte. Aí pronto, já pecou, já se achou melhor que o irmão, já se achou o cara, já se achou o bam, se achou mais forte do que o outro, se achou mais sábio, se achou mais isso. Aí pronto, já pecou. Tá vendo? E como é difícil? Então é pela graça, é pelo sangue, é por aquilo que Jesus faz. Agora que eu vou ser salvo. Agora tudo bem, eu estou salvo, mas e as pessoas lá fora? Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu nunca falei isso aqui. Se eu falei aqui em Canelinha, não me lembro qual foi a última vez. Mas eu vou fazer para vocês aqui, para encerrar essa palavra, eu vou contar para vocês um testemunho. Fazia tempo que eu não contava esse testemunho. Hoje, editando um vídeo, Deus me lembrou disso e eu sinto que eu tenho que fazer isso aqui. Há mais de 10, 15 anos atrás, aproximadamente, não, uns 10 anos aproximadamente, hoje a minha filha fez 15 anos, ela devia ter uns 5 para 6 anos de idade, a minha filha Ana Cristine. Nós estávamos lá na loja Bruen, na cidade de Brusque, que hoje é a sede administrativa da Avan, e a gente estava subindo uma escada, porque lá na parte de cima da antiga Bruen tinha também comércio lá. E a gente estava subindo lá para comprar uma lembrancinha para o Ariel. O Ariel é filho da pastora Marcinha e do pastor Regis, né? Muitos aqui conhecem, são filhos na fé nossa, hoje são pastores lá na cidade de São José. E a gente estava subindo a escada, e na época a minha filha Ana Cristina, ela tinha um reloginho da Barbie, um reloginho de plástico, rosinha. E ela estava subindo, ela muito espoleta, muito dinâmica e tal, ela pegou e subiu a escada na minha frente. Foi correndo e subiu na minha frente. E aí quando ela estava lá em cima na escada, de repente ela parou em seco. E eu estou subindo a escada também. Só que eu estou lá no começo do degrau e ela já está lá em cima. De repente ela para e ela começou a olhar sério. Ela parou e ficou que nem uma estátua assim. E ela começou a olhar sério no meu olho. E nisso ela pegou, tirou o reloginho da Barbie no pulso dela. Olha só, exatamente como eu estou fazendo aqui agora. Ela tirou o reloginho, aí ela fez assim, ó. Ela apontou o relógio assim para mim, e ela olhando no meu olho, eu estava lá embaixo na escada e ela estava em cima. Ela olhando no meu olho, que nem eu estou olhando no olho do Júnior, ela começou a fazer assim, ó. Imagina uma criança de 5 anos fazendo isso. E olhando fixo no meu olho. E começou a fazer isso. E ficou ali parada, apontando para o relógio. No que ela ficou apontando para o relógio, olhando fixo no meu olho, o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo começou a dizer, ó, presta atenção no tempo. Presta atenção no tempo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Depois que Deus falou isso comigo, a minha filha botou o reloginho no pulso. Como se nada tivesse acontecido. Ela botou o reloginho no pulso e continuou subindo a escada e foi e entrou na sala, na loja onde a gente ia comprar a lembrancinha. Naquela época, pelo menos 2 irmãs tinham chegado de um retiro que a gente faz, um encontro face a face com Deus. 2 pessoas diferentes chegaram do retiro. E na hora da gente dar, a gente sempre dava oportunidade. A pessoa chegava do encontro com Deus, a gente dava oportunidade, microfone, para a pessoa falar lá no culto, contar o testemunho do que Deus falou com ela, como é que foi a experiência do encontro face a face com Deus. Era um testemunho rápido, que a gente dava oportunidade para várias pessoas, né? E pelo menos 2 pessoas diferentes chegaram do encontro com Deus e disseram, ó, Deus falou comigo que Deus tem pressa. Quando eu ouvi aquelas mulheres falando, né, que Deus tem pressa,
Eu confesso para vocês que eu sentado lá na cadeira, ouvindo, eu pensei assim, não, essas mulheres não entendem muito de Bíblia. Porque eu nunca vi na Bíblia Jesus com pressa. Né? Tem uma passagem muito conhecida que é a passagem de Lázaro, né? Que Lázaro estava para morrer, Jesus foi comunicado e Jesus, em vez de acelerar o passo, né? Arrumar um carro emprestado que fosse mais rápido, né? Para chegar lá onde Lázaro estava para poder fazer um milagre. Jesus, passo dele, tranquilo, sem pressa. Aqui nesse caso, Jesus não foi, ele não foi, como é que diz ali, ágil no cuidado, ele foi lento. Levou 4 dias. Levou 4 dias. Quando chegou lá, você já sabe, né? Lázaro já estava morto. Mas ali é para que a glória de Deus se manifestasse. Né? Você já sabe que Jesus orou e Lázaro ressuscitou. No entanto, nessa passagem é um exemplo. A gente não vê Jesus com pressa, tu não vê Jesus estressado, tu não vê Jesus correndo, querendo acelerar. Então, na minha mentalidade, eu pensava assim, não, essa palavra está fora. Mas depois de Deus usar mais de uma pessoa para falar a mesma coisa, que Deus tem pressa, e Deus usar a minha própria filha para fazer isso, e Deus falar comigo, olha, o tempo está acabando, aí a minha ficha caiu. Quando Deus usou aquelas mulheres para dizer que Deus tem pressa, Deus estava dizendo o seguinte, nós não sabemos o dia e a hora da vinda de Jesus, mas Deus sabe. E Ele diz na sua palavra que Ele não vai fazer nada na terra sem antes comunicar aos seus profetas. Então, a mesma Bíblia que diz que nem Jesus sabe o dia e a hora, é a mesma Bíblia que diz que Deus não vai fazer nada na terra sem comunicar aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus pode usar mensageiros dele para nos dar sinais. Que a vinda dele está se aproximando. E eu quero comunicar aos senhores que aproximadamente uns 5 anos atrás, eu não preciso bem agora, menos de 5 anos, eu tive um encontro face a face com Deus lá no meu quarto. Deus me acordou numa madrugada. E naquela madrugada, foi uma das experiências mais tremendas que eu tive com Deus na minha vida. É como se Jesus estivesse dentro do meu quarto ali, real, encarnado. Porque eu me arrepiei do pé à cabeça e não tem como explicar. É uma experiência que não tem como explicar. Não tem como descrever. Eu só sei dizer que eu fiquei a noite toda acordado. E naquela noite, eu não posso falar para vocês exatamente o que Deus me falou, porque é muito forte. É tão forte que, se eu for falar exatamente o que Jesus me disse, muitas pessoas aqui podem até me interpretar errado. E para que isso não aconteça, eu só vou dizer uma coisa. Jesus está voltando. E a volta dele é eminente. Nós estamos vivendo os últimos anos na Terra. Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. Essa que é a real. Então Deus está nos chamando para um compromisso. É tempo de santidade. É tempo da gente resistir o pecado, resistir a tentação, assumir um compromisso real com Deus. Parar de brincar de ser crente. Jesus está vindo, queridos. E Ele está listando a gente para uma guerra. Nós aqui, não sei, meu pai aqui serviu o exército. Eu fui dispensado, não precisei servir o exército. Então tem muita gente aqui que não tem noção. O senhor chegou a servir o exército? Não. Não foi? Então tem gente aqui que não tem noção do que é ser alistado para um exército. A Bíblia, a palavra de Deus diz, olha só, eu vou ler mais um texto para a gente encerrar, porque senão a palavra vai ficar muito comprida, né? Mas abra lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Na verdade é 2 Timóteo, né? Vamos ler esse texto aí para a gente encerrar com chave de ouro. Já extrapolando o tempo hoje, né? Mas que Deus queria falar com a gente hoje aqui. 2 Timóteo 2. Quem achou, diga amém. 2 Timóteo 2 diz assim, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha só, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. Pastor, traduz. Deus está dizendo aqui que Ele nos convocou para uma guerra. É uma guerra que não é uma guerra tipo estilo Vietnã, né? Mas é uma guerra onde eu vou ser usado por Deus como soldado de Cristo para saquear o inferno e alcançar as almas para Jesus. Trazer essas almas. Aquilo que eu estava falando antes, coloque uma meta. Na próxima terça-feira eu vou trazer pelo menos uma vida. Eu vou assumir um compromisso. Uma vida eu vou trazer. Ou faz melhor, né? Se apaixona por Jesus de verdade, que Ele vai mandar a vida na tua casa. Porque quando a gente está apaixonado de verdade por Jesus, queridos, Ele entrega as almas para a gente. Ele mostra para a gente. Ele diz até o nome da pessoa. Você nem tem que fazer muita força. Porque Ele fala até o nome, ó, vai lá naquela pessoa que é garantido. Agora, olha só. O soldado que verdadeiramente ele entendeu que ele faz parte de uma guerra, a Bíblia diz que ele não se embaraça com o negócio dessa vida. Pastor, traduz, o que é se embaraçar com o negócio dessa vida? É a preocupação com as coisas terrenas. É a preocupação com o dinheiro, é a preocupação com a fama, é a preocupação com o poder, é a preocupação com o carro novo, a preocupação com a casa nova. Aquilo que o Guilherme falou no começo é uma verdade. Deus pode me dar um bom carro, uma boa casa, Ele pode me dar tudo, mas eu não estou preocupado com isso. Isso é uma consequência. Se eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, se eu priorizo a vontade dEle, se eu priorizo aquilo que é importante para Deus, que você acha que Deus não sabe o que a gente precisa? Ele sabe tudo que eu preciso. E Ele vai me dar do melhor. Só que bota Ele em primeiro, coloca o reino em primeiro, a vontade dEle em primeiro, tudo que é de Deus em primeiro. E o restante, querido, tudo vai ser acrescentado. Tudo. A Bíblia diz no Salmo 23 que a bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão. Eu não corro mais atrás da bênção, é a bênção que me alcança. Mas primeiro eu priorizo Ele. Agora eu garanto para vocês, muitos de nós aqui estamos impossibilitados de correr a corrida que nós fomos chamados a correr. A corrida de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a gente está embaraçado. Imagina você querendo correr uma corrida cheia de coisa trancando a tua perna. Embaraçando a tua perna. Você não consegue correr. E esse embaraço são as coisas dessa terra. Muita gente está embaraçado. Por quê? Porque está colocando as coisas da terra em primeiro lugar. E eu comecei falando, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai. Aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, esquece o mundo. A Bíblia diz no livro de Tiago que são adúlteros, infiéis, aqueles que amam o mundo. Não tem como amar o mundo e ser abençoado por Deus. Eu tenho que amar a Deus mais do que o mundo. Mas o Satanás, ele está o tempo todo fazendo a gente se comparar com o ímpio. Aí você vê, o salmista Davi, ele disse assim, eu quase cheguei à ruína completa quando eu vi a prosperidade do ímpio. Davi, querido, rei de Israel, quase chegou à destruição. Por quê? Porque olhou a prosperidade do ímpio. E nos dias de hoje, Satanás, ele usa a mesma estratégia que ele usou com Eva. Olha só essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. A árvore é agradável para se comer. Só que Satanás não mostra a árvore do conhecimento do bem e do mal somente. Ele mostra, olha só esse carro, olha só o que aquela pessoa está ganhando, olha só o patamar de vida dela. Eu posso te dar tudo isso. E a gente então larga o reino de Deus, larga as prioridades de Deus, e quando a gente menos espera, a gente já está trocando prioridades por necessidades. Eu já não estou mais me movendo pelo reino, eu não estou mais me movendo pelo Espírito, agora estou me movendo só por necessidade. Aí eu fico que nem um bombeiro querendo apagar incêndio. Onde é que está? Eu que sou vendedor, por exemplo, onde é que está a venda? Onde é que está a venda? Onde é que eu vou vender? Quem que vai comprar de mim hoje? Queridos, às vezes eu fico uma semana inteira sem oferecer nada para ninguém. Oferecer para comprar produto para ninguém. E chega lá no sábado, Deus pega e manda uma pessoa atrás de mim. É sempre que funciona assim. Não tem que correr desesperado. Eu faço a minha parte. Mas no tempo certo, na hora certa, a bênção me alcança. Se eu priorizar o reino.
Agora, se você não prioriza o reino, aí fica que nem sabe? Procurando onde é que está o tesouro, onde é que está o próximo pedido de vasos de cerâmica. Se eu priorizo o reino, Deus manda o comprador lá na porta da minha casa. Então não deixa o inimigo te enganar, querido. Satanás, ele está o tempo todo querendo peneirar a gente. E Deus permite, para saber onde é que está o meu coração. A Bíblia diz, agora é para encerrar, tá? É o último texto. É o último, eu prometo. A quarta vez eu... É técnica de pregador, né? Deuteronômio 8, versículo 2, diz assim, ó. Deuteronômio 8, versículo 2. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos, os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Olha só, por que Deus muitas vezes nos conduz a um caminho de deserto? Para nos humilhar e provar. Deus muitas vezes permite o deserto na nossa vida, queridos, só para ver o que a gente vai, como que a gente vai reagir. Porque ser fiel a Deus quando tudo está dando certo é molezinha. Agora eu quero ver você ser fiel a Deus quando você estiver passando no deserto. Quero ver você ser fiel a Deus quando você estiver passando pela prova, tentando dar glória a Deus, como dizia Lázaro. Como diz o avô, você me leva ao deserto para falar de amor. Você me leva ao deserto para falar de amor. Deus é o Deus que nos conduz muitas vezes ao deserto. Deserto é lugar de treinamento. Lugar de treinamento, porque soldado, para ficar bom para a guerra, ele tem que ser bem treinado. E deserto é lugar de treinamento. E Deus nos treina da seguinte maneira. Ele nos coloca diante de provas, ele nos humilha. Para quê? Para saber o que está no nosso coração. Deus quer ver o que está dentro do meu coração. A Bíblia diz que onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Será que o meu tesouro hoje é Deus? Será que o meu tesouro, em primeiro lugar, é o reino de Deus? Ou o meu tesouro não é as coisas dessa terra? Ou o meu tesouro não são os prazeres dessa terra? Deus pode me dar tudo que essa terra tem, mas o meu prazer tem que ser o Senhor. Como dizia Davi, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos. Um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. O prazer do rei Davi, o amor do rei Davi, era estar na presença de Deus. Era estar no Santo dos Santos. Era estar diante do Senhor dele. Ele amava o seu Deus, mais do que qualquer outra coisa. Será que nós realmente amamos a Deus mais do que qualquer outra coisa? Porque o primeiro e maior de todos os mandamentos não mudou. Continua sendo o mesmo. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior de todos os mandamentos. Tanto que Davi não diz, me tira tudo, mas não me tira a tua presença. Afaste de mim. Não me lances fora da tua presença, né? Salmo de número 51. Amém, queridos? Queria convidar você a fechar os seus olhos. Quer falar, Marcelo? Não. Para você fechar os seus olhos e quero orar nesse momento. Quero orar. Essa palavra, ela vem diretamente de Deus agora. Quer dizer, eu quero dizer que essa palavra é para mim também. A palavra não estou pregando só para vocês. Porque quando Deus nos dá uma palavra, em primeiro lugar, ela é para o pregador. Todos nós aqui estamos no mesmo barco, né? Todos nós estamos aqui no mesmo barco. Ninguém aqui, né? Ninguém aqui está escape de nada, ninguém está livre de nada. Deus está querendo nos levar para um tempo de avivamento. Só que um tempo de avivamento é um tempo de renúncia. É um tempo de pagar preço, é um tempo de se apaixonar por Jesus. É um tempo de escolher o caminho estreito. É um tempo de dizer não para o pecado e sim para Deus. É um tempo de se apaixonar por aquilo que Deus ama. Se comprometer com aquilo que Deus se importa. Amém, queridos? É um tempo de deixar, de negar a minha vontade para que a vontade de Deus seja feita. É um tempo de tomar a minha cruz. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós vemos a Ti nessa noite, Pai, humilhados diante da Tua santidade, Pai. Reconhecer, Pai, que somos miseráveis, cegos, pobres e nus, Pai. E Te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como disse o apóstolo Paulo, muitas vezes o bem que nós queremos fazer, esse nós não fazemos. E o mal que nós não deveríamos fazer, esse nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus, venha acender a chama do nosso coração, Pai.
Desperta-nos, Pai. Acende a chama do nosso coração. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Pai. Que nós não venhamos perder o foco, Senhor. Jesus deu a sua vida por nós. E o que nós estamos dispostos a dar? O que nós estamos dispostos a fazer? Oh, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, a nossa saúde física, espiritual, emocional. Fortalece-nos, Pai, na força do Teu poder. E, acima de tudo, restaura em nós o fogo, a paixão do primeiro amor. Que nós venhamos estar tão apaixonados por Jesus, Pai. Tão apaixonados por Jesus, ao ponto das vidas quererem esse Jesus, assim como na igreja primitiva, as almas eram agregadas, as almas iam chegando por causa da paixão que aquela igreja tinha, tamanha, ao ponto de se reunir todos os dias em Tua presença. Dá-nos essa paixão, Pai. Dá-nos esse fogo. Dá-nos esse desespero pela Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu oro por cada um aqui, Pai, para que o Senhor nos batize com paixão, Pai. Nos batize com paixão. Oh, Pai, a palavra paixão, ela significa no dicionário, um dos significados para a palavra paixão é fanático. Oh, como o Senhor falou comigo no dia que eu li pela primeira vez no dicionário o significado da palavra paixão, porque eu queria saber o que significa a paixão de Cristo. Por que tem um filme que chama A Paixão de Cristo? E aí eu fui olhar no dicionário e eu descobri que um dos significados da palavra paixão é fanático. Uma pessoa fanática. Então, se alguém está te chamando de fanático, eu quero te dizer que você está no caminho certo. Você está apaixonado por Jesus. E é isso que Deus quer fazer com nós. Ele quer nos tornar fanáticos por Jesus. Embriagados, apaixonados, loucos, desesperados de amor por Ele. Porque quem está apaixonado é capaz de fazer loucuras por aquele que ama. E Deus quer nos levar para esse nível, para esse tempo. Deus está disposto a fazer loucuras por amor ao meu Senhor. Loucuras por amor ao meu Jesus. Em nome de Jesus, leva-nos para esse tempo de paixão, Pai. Leva-nos para esse tempo de amor, onde o Senhor está acima de tudo e acima de todos. Em nome de Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?